Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de ciências e hoje vamos iniciar a nossa apostila, por isso peguem ela e abram na página 5. Vamos lá? Então, turminha, nós vamos falar nessa unidade sobre a importância dos vegetais para a manutenção da vida no planeta Terra. Então, as plantas, né, elas estão presentes em diversos ambientes, desde o mais quente até os mais frios. Podem estar próximas ou distantes uma das outras, ocupando um lugar importante no planeta Terra. Então, observem as imagens que nós temos aí. Nós temos 4 imagens, né, falando sobre a paisagem, né? Olha só as plantas. Nós temos diferentes tipos aí, né? E elas, né, são utilizadas, além de formar uma paisagem, elas também são utilizadas na nossa alimentação. Também podemos utilizar em produtos medicinais, né, fazendo remédios. E também no artesanato, na fabricação de móveis, né? E objetos. Então, nós utilizamos as plantas, além dela fazer, né, uma bela paisagem, também utilizamos elas para outros fins. Então, agora na página 6, nós vamos para as suas primeiras ideias. Vamos lá? Qual a relação existente entre as plantas e a manutenção da vida? Vou deixar vocês pensando nessa pergunta, né? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Qual é a relação que existe entre as plantas, né? E a manutenção da vida, né? O que ela interfere, no que ela ajuda? Pensem aí. Vou dar algumas dicas, tá bom? Mas aí cada um vai responder a sua pergunta com a sua opinião, tá bom? Então, olhem só, nós sabemos que as plantas elas estão presentes em vários lugares e de várias formas, né? Então, o que é a relação dela entre a planta e a nossa vida? Então, elas podem fornecer alimentos, né, que nós vimos para nós. Elas liberam oxigênio na atmosfera. Elas também podem ser muitas vezes abrigos para animais. Ela pode ser que nós vimos, né, matéria-prima para a construção de móveis, então uma indústria pode utilizar delas, né? E o que mais? Vou deixar vocês pensando aí mais alguma coisa que vocês acham que a planta é importante para nós. O que mais ela pode ser? Além de tudo isso que a tia Karen citou aqui, que vocês também podem usar para fazer o registro. Depois que vocês realizarem o registro, nós vamos para exploração e descoberta. A planta é um ser vivo. Então, olha só. Então, as plantas, elas estão por toda a parte, né? Ela pode estar fazendo sombra, ela pode estar apenas deixando o lugar bonito, ela pode estar servindo como um alimento, ela pode estar servindo de abrigo para algum animal. Então, olhem só, as plantas são seres vivos e assim como outros seres, então ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela pode se reproduzir e morrer. Então, as plantas, elas possuem um ciclo de vida, tá bom? Como nós, né? Nós, seres humanos, também, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós nos reproduzimos e, no final, nós morremos, né? Então, olhem só, o ciclo da planta também é assim. Então, elas vão nascer, elas vão crescer, elas vão se desenvolver, elas podem se reproduzir e elas morrem no final. Então, olhem só essa imagem que nós temos
Observem aí na apostila de vocês também. Nós temos aí uma árvore, né? Uma árvore de maçãs. Então, olhem só lá, as sementes, né? Que daí ela vai fazer o quê? Ela vai plantar, ela vai brotar, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, até ela se tornar uma árvore, dando frutos, e olha lá só a maçãzinha. E de novo ela vai o quê? Se reproduzir. Então, olha só o ciclo que acontece aí. Então, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, aí ela dá um monte de maçã, né? E depois ela morre, né? Então, olhem só que interessante nós temos aí esse ciclo da árvore aí, da macieira, né? Agora nós vamos continuar lá na página 7. Essa imagem seguinte também está mostrando, né, o processo que nós vimos na página anterior. Olha lá a semente, ela vai crescendo, né? Olha só, se desenvolvendo até ela se tornar uma árvore, dar folhas, né? Flores, até ela dar frutos e chegar à nossa maçã. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora como nascem novas plantas. Então, as plantas, elas possuem diferentes espécies, com diversas características. Elas também são chamadas de vegetais e estão presentes na natureza, como matas, florestas e jardins. A maioria das plantas se reproduz por meio das sementes. Então, quando é uma planta, né, um vegetal que ele se reproduz por meio de semente, ela leva o nome de germinação de semente, tá bom? Então, prestem atenção. Então, quando a planta se reproduz pela semente, esse processo se chama germinação da semente. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa germinação na próxima página, tá bom? Na página 8. Vamos lá? Então, a germinação com semente é a forma pela qual a planta vai se reproduzir. Então, na germinação, as sementes elas vão ser plantadas e ela precisa de um tempo para ela se desenvolver, tá? Então, não é eu vou plantar agora de manhã, à tarde eu já vou ter a árvore dela grande. Não, ela precisa de um tempo para que ela possa se desenvolver. Então, olha só. Na germinação, as sementes são plantadas e é preciso aguardar um certo tempo até que as sementes comecem a brotar. Então, esse tempo ele vai variar de acordo com a espécie de cada planta. E no solo, a semente ela precisa ter condições, né? Ela precisa ser um solo adequado, como nós já vimos que existem vários tipos de solo, né? Então, ela precisa de um solo adequado que vai ajudar ela a se desenvolver. Então, a partir disso, as sementes elas vão começar o quê? A brotar. Que esse período, né? Após esse período, ele é chamado de dormência, tá bom? Então, quando as sementes começam a brotar, esse período ele se chama dormência. Então, durante esse processo de germinação, o caule se forma para cima e se desenvolve formando as folhas que produzem o alimento para a planta. Já a raiz cresce para dentro da terra. Então, nós temos agora outro exemplo, né? Olha só, a semente de qual fruta, né? Nós temos aí a laranja. Então, eu tenho a semente, ela começa a brotar, aí a folhinha sai para fora da terra e a raiz fica para dentro. Aí ela cresce um pouco, né? Começa a dar o quê? Folhas, né? Que é a partir dessas folhas, né? E essas florezinhas que ela vai nascer o quê? O que nós plantamos, a nossa fruta ou o nosso vegetal. No caso, nós temos aí o exemplo da laranja, tá bom? Então, a germinação da semente é a partir de uma
Semente que nós plantamos em um solo que tem que ser adequado, que vai me dar possibilidades para que ela se desenvolva, e eu preciso esperar um tempo para que ela faça isso, né? Também ela passa pelo processo aí que nós chamamos de dormência, que é quando ela começa a brotar, tá bom? Aí ela nasce as folhinhas para fora e a raiz para dentro. Agora nós vamos conhecer um outro processo de germinação. Agora nós temos um processo que ele chama germinação sem semente, tá bom? Esse tipo de germinação, quem faz muito são os agricultores e os jardineiros, porque eles utilizam mudas para dar origem a algumas plantas. Então, quando nós vemos alguma mudinha de uma florzinha, então ela é uma germinação sem semente, tá bom? Então, olhem só, as mudas são plantadas e cuidadas de uma forma que elas vão se desenvolver e elas vão dar origem a outras plantas, tá? Novas plantas. Então, elas também precisam de condições, tá? Favoráveis e elementos indispensáveis. Então, tem que ter um solo, tem que ter um sol, ela tem que ter ou a sombra, né? Depende, a planta ela precisa ter sol ou ter sombra. Ela precisa ter um cuidado, tá bom? Então, os cuidados para o plantio de mudas é o mesmo se ela tivesse semente, tudo bem? Então, você precisa ter todo um cuidado e também um tempo para que ela se desenvolva. A diferença é que com a germinação da semente, você vai plantar a semente e a germinação sem semente, você vai plantar a mudinha daquela planta. Tudo bem? Então, vamos agora ver. Agora nós vamos lá para a hora do... Agora é com você, tá bom? Na página 9 que vamos fazer alguns registros. Turminha, antes de vocês irem para a página 9 para fazer o registro, vocês vão lá no encarte, no final da apostila, e vocês vão procurar, é a primeira folhinha lá do encarte. Essa folhinha, vocês podem colorir o desenho, tá bom? Ele tá preto e branco. Depois vocês vão recortar, que nós vamos utilizar no exercício número 1, tudo bem? Então, pausem o vídeo. Façam, né? Recorte, pintem e depois voltem para fazer o registro. Então, depois que vocês já realizaram o recorte das fichas, nós vamos para o registro. Então, olhem só, observe a legenda e colhe-as na posição adequada, demonstrando o ciclo de vida de um vegetal com semente. Então, nós temos aí na número 1, uma semente é gerada. Então, vocês vão olhar as cartinhas que vocês têm e vocês vão seguir essas informações. Então, vocês vão olhar lá, aonde tem uma semente, vocês vão colar. Depois, essa semente será plantada. Vão colar na número 2. Na número 3, após certo tempo, essa semente é germinada e vão colar. Na número 4, uma planta se desenvolverá. Número 5, após seu crescimento, ela dará flores. E por último, na número 6, as flores depois darão frutos, certo? Então, vocês vão colar seguindo essas orientações abaixo, tá bom? Essas afirmações. Terminando, nós vamos seguir para a página 10 no exercício número 2. Número 2. Observe as imagens abaixo e agrupe as plantas conforme a tabela. Então, eu tenho aí um abacateiro, um mamoeiro, uma roseira, uma samambaia e uma araucária. Então, eu tenho aí 2, 4, 5 imagens. E vocês vão escrever o nome de acordo com plantas com uma ou várias sementes
e plantas sem sementes. Então, eu vou dar uma dica. Nós temos 4 plantas aí que é através de uma ou várias sementes, e eu tenho apenas uma aí que é sem sementes. Então, observem as imagens que nós temos e completem essa tabela, tá bom? O abacateiro, a samambaia, a roseira, o mamoeiro e por último, a araucária, tá bom? Terminando de colocar os seus respectivos nomes de acordo com o lugar, nós vamos seguir para os últimos exercícios, agora na página 11. Exercício número 3. Você conhece a planta chamada samambaia? Vocês conhecem? Já viram alguma de perto? Se sim, você acha que ela possui sementes? Então, olhem só. Na atividade anterior, nós temos lá a samambaia. Então, já vai ajudar vocês a responderem essa questão, tá bom? Se sim, você acha que ela possui sementes? Aí vocês vão colocar, tá bom? De acordo com a vivência de vocês. Se vocês conhecem e o que vocês acham, tudo bem? Depois da número 4. Explique por que a planta é considerada um ser vivo. Então, lembrem lá no comecinho da aula que a tia ainda falou que ela é como nós, né? Por que ela é como nós? O que ela tem? Ela é considerada um ser vivo porque ela tem algo que acontece, tá bom? Vocês vão escrever aí para a tia. E por último, na número 5, sabendo que as plantas são consideradas seres vivos, quais elementos são indispensáveis para que elas cresçam e se desenvolvam? Então, nós vimos que as plantas, né, elas precisam de um lugar que ajude ela a se desenvolver. Então, ela precisa ter o quê? A água, né, que nós falamos. Ela precisa de uma terra fértil, né, de um solo bom. Ela precisa da luz do sol, né? Algumas precisam de sombra, mas outras precisam de sol. Tudo bem? Então, vocês vão completar esse último exercício. Então, agora eu vou deixar vocês realizando o registro dessa sequência, né? Onde é o comecinho do assunto da nossa sequência, né? Da nossa apostila, falando sobre a germinação, com e sem semente. Tudo bem? Então, eu fico por aqui e eu volto na próxima aula. Até mais!